E quando a gente pisca, hoje é meu aniversário, dia da minha mudança, mas mesmo assim eu decidi, no dia que eu gravei o vídeo de segunda-feira, eu falei, eu vou deixar gravado também o vídeo de quarta-feira, porque eles não têm nada a ver com a minha mudança. Nesse Quarta Séries, eu peguei uma série que vocês pediram em massa lá no Instagram, que é sobre a vegana, né? A vegana foragida. Ou a má vegana foragida. É uma série que tá na íntegra lá na Netflix, uma série de 4 episódios e que, sinceramente, eu soltei uma palavra muito feia no final, porque eu desconfiei o tempo todo, gente. Olha, não é possível. Essa ganhou de todos os golpistas, todos os pilantras, todos. Esses ganharam, de fato, medalhas de ouro para eles no quesito pilantragem. Então, gente, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, vai, gente, é meu aniversário, ajuda aí, compartilha, por favor, vai, vocês vão me ajudar tanto. E também aproveitem e me sigam nas redes sociais, no @Joyce Rodrigues Oficial, por lá vocês sempre são notificados quando sai vídeo novo neste canal. Então, eu não vou estender muito, porque eu sei que vai ficar enorme, então eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, pela última vez eu vou fazer isso de fato. Esse é o último vídeo nessa casa, que Deus abençoe essa casa, que me deu tantas coisas boas e que infelizmente ou felizmente o meu tempo com ela, o tempo dela comigo acabaram e agora uma nova jornada se inicia. Então, respira fundo, um pouquinho de silêncio e respeito. Penny, Jack, vinheta. Vamos facilitar a minha, a sua, as nossas vidas e vamos chamar a Sharma apenas de Sharma, porque ela tem um sobrenome extremamente complicado, porque ela é da Lituânia ou da Letônia. Agora ficou confuso na minha cabeça, mas ela tem um sobrenome bem difícil. Sarna foi uma menina que nasceu numa família, pelo que eu entendi ali, dá pra ver no documentário, abastada. Ela era filha de um professor de física no MIT. A mãe dela não é dita profissão, mas também parece que era bem sucedida. Dinheiro não parecia ser o problema. Porém, Sarna foi uma menina que nasceu para ser diferente e sempre quis ser diferente. Tinha uma irmã, mas ela no colégio precisava que outras pessoas fizessem a parte de falar para ela, porque ela se sentia diferente de todas as pessoas, incompreendida e totalmente especial. Isso parece características de outro tipo de coisa, mas vamos seguir. Então, ela frequentava boas escolas e também tinha um estilo muito próprio, cabelo colorido, cortado bem baixinho, fazia o papel de a garota diferentona e tá tudo bem. Aos 11 anos de idade, os pais se separam e mesmo que a irmã dela, né, tenha ficado muito brava, ela não ficou. No dia que ela soube que eles se separaram, ela ficou um dia deitada na cama, depois ela simplesmente se levantou, nunca mais tocou no assunto. Sarma também se formou em economia e administração, então ela também estagiou num banco por 1 ano e meio. E foi neste momento que o amigo vira para ela e diz: Sarna, você tem certeza que você gosta de trabalhar aqui? Então foi nessa hora que Sarna percebeu que todos os amigos dela recebiam revistas de todos os assuntos diferentes, enquanto ela só assinava revistas de culinária. E esse amigo disse para ela: parece que o seu negócio é comida. Legal, ela mesmo diz que nessa época ela não tinha necessidade nenhuma de guardar dinheiro, pelo que eu entendi o pai mantinha, a mãe também. Então ela começa a fazer um curso, ela vai fazer um curso em 1999 de culinária. Daí por diante ela vai encabeçar vários projetos dentro da culinária, até que finalmente uma hora ela vai encontrar um homem chamado Matthew Kenny. Então ela descobre o Matthew Kenny, sabe que o Matthew Kenny era um chefe conhecido ali, principalmente pela televisão e mídia, então ela vai tentar entrevistar. E dentro dessa entrevista os dois se dão tão bem que ela consegue um estágio para trabalhar com ele, que já era uma coisa muito boa, já que ela queria entrar no ramo culinário. Do estágio, isso vira um namoro. Do namoro, isso vira um projeto. Do projeto, vira um restaurante. O restaurante que serviria com glamour e de uma forma diferenciada, numa época diferenciada, comida que seria comida vegana, comida crua. Então, abre-se o restaurante que vai chamar Pure Food and Wine. Então, esse lugar, ele vai ser um lugar não apenas financiado por um homem chamado Jeffrey, como também o local onde várias celebridades
como Gisele Bündchen e até mesmo Alec Baldwin frequentavam sempre, então era um lugar muito bonito em Nova York. Ela tinha uma relação incrível com os seus clientes, com as pessoas, ela era sempre fotografada, entrevistada, todo mundo chamava ela de Sharna Mama, Mama Sharna, os funcionários amavam ela, todo mundo amava ela, tá? A Sarna era uma pessoa extremamente querida, escreveu livro, fez um monte de coisa e junto com Kane, que era um homem que já tinha um nome dentro da gastronomia, tudo ficou um pouco mais fácil, então ela aproveitou esse hype todo que aconteceu no restaurante e mais ou menos nessa época as coisas começaram a desandar. Só que os dois continuaram trabalhando juntos, os funcionários diziam que o clima era muito legal, só que lembra, tá? Quem financiou esse restaurante foi o Jeffrey e um dia eles decidem que o relacionamento deles não tá tão bom, o da Sarna com o Kane. Então ambos queriam um restaurante e o Jeffrey tinha que saber para quem ele venderia o restaurante em forma de dívida. Como que é isso? É você dar um valor. No caso, o restaurante era 1,6 milhões. Era o que valia o restaurante. Só que seria passado para o nome ou de um ou de outro e essa pessoa ficaria responsável pelos pagamentos. Então, mensalmente ou como, né, entrasse ali de acordo com o que o dono do dinheiro estipulasse, determinasse ali para eles. O Kane um dia liga muito furioso e diz que não consegue mais trabalhar com a Sarna no mesmo lugar e que é para ele tirar a Sarna do restaurante. Só que o Kane ele não tinha um bom histórico de pagador. Parece que o Kane não curtia muito pagar funcionário, ele era muito irresponsável e isso também ajudou muito a Sarna a perder um pouco a paciência com ele em alguns momentos. Então o que a Sarna faz? Diz para ele, olha, é isso mesmo, Jeffrey, você decide o que você quer fazer. Então ele diz o seguinte, o Jeffrey, uma pessoa incrível. Eu olhei, eu tinha um chefe de fato conhecido, com nome, mas que era irresponsável. E a Sarna era uma mulher corajosa que encabeçou um projeto de comida vegana quando ninguém nem sabia direito o que era isso, fez isso dar certo e tem responsabilidade. Logo, ela tem tino para os negócios e eu vou ficar com ela. E foi justamente isso que ele fez e vende o restaurante para a Sarna e fica para receber lá o seu 1,6 milhões. Tudo vai indo para frente, a Sarna começa a fazer vários projetos, ela chega até mesmo a ampliar com o tempo esses projetos, os pratos, né, eram muito bonitos, muito assim, vistosos, diferente um pouco do que a gente tem de conceito, né, de comida crua e tal, principalmente há 10 anos atrás, e tudo começa a dar muito certo. E aí que entra o Alec Baldwin. Por quê? Tudo estava dando muito certo, mas ela estava com uma dívida enorme. E um dia, esse negócio de várias celebridades tirando foto com a galera lá, e ela conhece o Alec Baldwin, e os dois acabam ficando amigos. Acontece que a Sarna era uma mulher muito bonita. E na época ele estava solteiro, né, mas ele também estava meio que enroladinho. Estava semi-solteiro, seria mais ou menos isso. Estava saindo com uma pessoa, mas já não estava dando certo. Ela também estava ali, né, às raias de terminar tudo, todo o relacionamento dela. E aí ele chega e fala pra ela que ele tá procurando uma pessoa especial para fazer parte da vida dele. Ele deixou claro que ele queria uma pessoa para se casar. Ela olha aquela situação toda e diz o seguinte pra ele, olha, eu acho que eu não sou a pessoa. Se você tá se sentindo sozinho, adota um cachorro. Isso tudo pela internet. E começa a mandar links pra ele de cachorro. Só que ele já estava pouco se lixando. Um pouquinho tempo depois ele conhece uma mulher super gata, que ele acha que é casado até hoje. E ele conhece a Hilária no restaurante dela, no restaurante da Sharma. E a Sharma diz o seguinte, eu achei na época que ele era muito velho pra mim e tal. E aí ele conhece a Hilária no meu restaurante, ela ainda era mais jovem do que eu. Então ela mostra um arrependimento gigantesco de não ter investido na relação com o Alec Baldwin. Só que ela queria sair perdendo? Não. Primeiro que os links de cachorro que ela ia mandando acabaram se tornando num cachorro pra ela. Ela acaba se afeiçoando muito a um filhote de pitbull que ela dá o nome de Lion. E ela adota esse cachorro e passa a ser o grande amor da vida dela. Era ela e o Lion para todos os lugares que você pode imaginar. Ela também começou a tentar expandir os negócios, tirava fotos em outros países, mostrando como era o restaurante dela. Até que um dia ela conhece um amigo do Alec Baldwin que se chamava Shane Fox. O Shane Fox era uma pessoa misteriosa que dizia que não falava muito sobre a vida dele, não falava muito sobre o trabalho dele.
E disse superficialmente, ou deu a entender, que na verdade, enquanto ela dormia, ela tinha paz, porque ele estava ativo. Ele era o super-homem, né? Ele combatia o mal enquanto os seres normais estavam dormindo. E aquilo tudo, ele era muito engraçado, e aí ele começou, né, a conversar bastante com ela. E nessa época que ela pegou o Lion, ela conheceu um homem. De fato, parece que ela era muito afetuosa com as pessoas. Inclusive, ela passeava com o Lion no parque. E quando ela passava, ela falava com todas as pessoas em condição de rua. E tinha um outro rapaz chamado Anthony. E ele morava na rua, então ela começou a ajudar ele. Ele chegou até a participar de festas, né, de ação de graças dentro do restaurante. Ele ia até a casa dela às vezes para tomar banho. Ele guardava as coisas dele lá de inverno, por exemplo, para não ter que carregar pela rua. E ele era um cara muito bacana, um cara muito legal. E talvez tenha sido a única pessoa dentro desse documentário que de fato eu fiquei sentida. Porque é visível que ele era apaixonado pela Sarna. A Sarna, ela começa a trocar, né, mensagens com esse cara, até que o cara aparece na casa dela. Aí um dia o Anthony vai no apartamento dela e esse Shane tava lá. E ele fala o que sempre fala pra Sarna: Sarna, se você precisar de alguma coisa, pode me chamar. O Shane vira pra ele e diz: acontece, meu filho, que se ela precisar de alguma coisa, tipo, eu tô aqui. E você vê o ressentimento na voz do Anthony quando ele conta isso. Na minha opinião, o Anthony muito mais bonito até mesmo que esse Shane, muito mais interessante também, porque esse Shane tinha cara de encrenca logo de cara, mas parece que a menina tava procurando mesmo era uma encrenca. Tudo bem, depois disso, a relação foi cortada ali com o Anthony. E o Anthony gostava muito do Lion, do cachorro, e foi assim que eles se conheceram. O tempo se passa, e aí em 2011, toda essa interação com Shane Fox, ela chega e começa a comentar com o Shane que ela tinha planos para o restaurante, às vezes as coisas eram difíceis, o Shane estava sempre em alguma missão ou fazendo alguma coisa, pedia cheques para ela enviava cheques para ele, mas ela fazia poucas perguntas. Ele devolvia um pouco do dinheiro, então isso fazia com que ela não desconfiasse, e ela tentava levar o restaurante, levar as coisas. Só que depois que ela perdeu o Kane, depois que o Kane saiu da vida dela, ela também não era uma pessoa assim tão aberta a outras pessoas. E talvez tenha sido um lado que as pessoas não tinham conhecido dela, ou apenas, né, um dos que as pessoas não tinham conhecido dela. Ela começa a se envolver com esse Shane, até que as pessoas ao redor, preocupados porque gostavam dela, trabalhavam com ela há quase 10 anos, começam a ver aquela situação de uma outra forma. Não conseguem enxergar no Shane nada que agradasse, na verdade, a Sarna, porque conheciam a Sarna há um tempo e sabiam mais ou menos ali o que a Sarna buscava. Então começaram a fazer umas pesquisas sobre quem era esse cara, e todo mundo sempre achava muito estranho esse lance da vida dele ser tão secreta. E aí eles descobrem pelo número de telefone e algumas informações que na verdade o nome dele era Anthony. Quando eles descobrem isso, eles contam pra Sarna, e a Sarna ela não quer saber. É como se fosse assim: não quero saber, o que você tem pra me mostrar não me interessa. E depois disso ela ficou sabendo inclusive que ele era procurado no estado americano, ele tinha sido casado, ele tinha um filho. Muita coisa começou a vir, sabe? Muita merda começou a aparecer aí caindo no ventilador, e ela parecia assim, plácida. Acontece que parece que ela já estava num esquema estranho com ele, uma coisa muito esquisita mesmo, onde ele dizia que ele era uma pessoa especial. Ele não era um ser humano comum. Na verdade, ele poderia até nem ser um humano, mas sim uma pessoa, um ser, uma coisa que escolheu essa humana para fazer da vida dele uma coisa melhor. Ele seria uma pessoa eterna. Pode rir agora, gente, pode rir, é verdade, foi isso, que ele era eterno e que tinha um programa a ser seguido se ela quisesse ser como ele. E esse programa, ela poderia tanto ser eterna como fazer do Lion, o cachorro dela, também eterno. E ela se envolve com isso, e é nesse momento que ele começa a falar que ele escuta muitas vozes de entidades e de coisas, anjos, demônios e tudo, e que para conversar com ele eles precisam ir para uma caixa. Essa caixa normalmente era dentro do banheiro, onde ele fazia alguma coisa ali, que ela sempre achava alguns respingos ali de sangue na cuba da pia, e lá dentro ninguém podia ouvir, nenhuma entidade do bem ou do mal. E tinha também um lance de que o irmão dele seria um grau acima de tudo aquilo, e que tudo era sempre um teste. Gente, era uma coisa muito maluca mesmo. E que ela tinha que seguir tudo sem questionar, então tudo que ele falava com ela era ordem, sabe? Que ele ia dando pra ela.
e ela foi mandando dinheiro para esse cara. E aí ela se casa com esse cara, ela passa a ser esposa dele mesmo. A questão é que as pessoas percebiam que a Sarna não tinha nenhum tipo de amor por ele, não parecia que eles eram um casal, nunca foram vistos se beijando. E até mesmo depois que ela casou, ela tinha um anel muito bonito e ela colocava no dedo em que ela tinha se casado. Então, mesmo que ele disfarçasse, tendo atitudes ruins com ela e depois compensando com atitudes boas, tinha toda essa parte aí, né, de você vai ser uma imortal e nós estamos num projeto secreto nosso aqui e que ninguém pode saber. Fora isso, sem saber disso, as pessoas ficavam totalmente perdidas com o comportamento novo da Sarna. É mais ou menos nessa época que o Shane ele vai começar... Vou continuar chamando ele de Shane para eu não confundir, nem ninguém se confundir, porque no caso de segunda-feira o rapaz chamava Anthony também. Então eu vou chamar ele de Shane. Era só um pilantra, então tanto faz, ele usou tanto nome. E esse Shane começou a se enfiar no restaurante. Ele se enfia no restaurante, do restaurante ele conhece um bartender numa casa de sucos. E nessa casa de sucos ele faz uma proposta para esse bartender de abrir uma casa de sucos só para ele era funcionário, ele seria proprietário, de 35 mil, depois esse investimento passou a mais 100 mil e ele continuava pegando dinheiro da Sarna, a Sarna ficava numa situação difícil, mas ela enviava cheques. Ela enviava cheques para o Jeffrey, então para o Jeffrey as coisas pareciam que estavam indo bem. Não era tudo, mas ela enviava cheque de 100 mil. Aí ela decidiu abrir como se fosse um mercadinho que vendia, né, os ingredientes para se cozinhar, fazer a comida vegana de verdade. Então ela também começa a tentar vender filiais disso para outros lugares, receber propostas. Então parece que a vida dela estava dando muito certo com o Shane. Só que enquanto estava dando tudo certo, o Shane ficava em casa fazendo absolutamente nada e dizia para ela, ou melhor, dava a entender para ela, segundo as palavras dela, que aquilo estava acontecendo porque ele estava dando um empurrão energético para que tudo aquilo fosse para frente. E é quando ele começa a falar de reencarnação e diz que na verdade o Lion, cachorro dela, era a reencarnação do cachorro dele em outra vida. Por isso que todos estavam se reencontrando. Então ele deixava frases bizarras do tipo: te procurei por décadas e décadas, tipo milênios e milênios. Tipo, o cara era eterno, entendeu? Gente, isso é muito bizarro. E vai passando, né, o tempo e ela vai ficando cada vez mais surtada, porque às vezes ela dá dinheiro, às vezes ela fala pro que quer de volta e ele sempre, né, consegue dinheiro. E aí ele começa a extorquir também a mãe dela. Ela nem sabia, mas ele tinha todas as senhas, porque não era seguro ele não ter as senhas dela, nem ela falar assim diretamente com as pessoas. Então as pessoas passaram a nem saber se as mensagens que recebiam da Sarna teriam sido escritas pela Sarna, porque ele tinha o celular dela, as senhas de e-mail, senhas que ela usava com os investidores do restaurante, tudo. Então ninguém tinha muita ideia, até que chega um determinado momento que a coisa sai de controle. E tinha um homem chamado Will, que ele seria empregado do marido dela, empregado do Shane, e esse Will estava lá para garantir que ela não se envolveria em problemas. Então ele tinha que saber tudo. Ele tinha que saber onde ela estava, o que ela estava pensando, o que ela estava fazendo, transações da vida dela, e ele fazia isso tudo pelo computador. Ela nunca tinha visto esse cara. E teve uma hora que esse cara reforçava que o Shane gostava dela, mas que era para ela ser prudente e tal, né, meio que dando um toque para ela. Um dia ela estava muito surtada sobre a veracidade das histórias que o Shane contava para ela, que ela vai e pergunta para esse cara, fala: escuta, eu também não sei quem é você, eu vejo você, na verdade a gente se comunica por mensagem, eu não sei nem se você não é ele. Obviamente não era ninguém além de Shane do outro lado. E sim, esse cara nunca existiu, porque nada na vida do Shane era verdade. O Shane era um cara que tinha se casado uma vez e pegou a moça, e o pai dele era um cara viciado em jogatina, e ele várias vezes dizia pra ela que eles podiam colocar a criança pra adoção, ele não queria ser pai, tá? E ela disse que não, que ela iria ficar com o filho dela. E parece que ela tinha umas condições financeiras aí até razoáveis, porque ela tinha joias. E essas joias ficavam dentro de um cofre. Então o que aconteceu? Uma bela noite, ele simplesmente vai com o pai
Ele já vinha com essas histórias de espírito e de coisa, conversando com ela, mas ela achava isso uma bobagem e não dava ouvidos, ela só queria criar o filho dela. E aí um dia ela encontra simplesmente o pai dele e ele arrombando o lugar onde ela guardava as joias. Ele levou todas as joias dela, disse que iria penhorar, trazer o dinheiro e depois ele recuperaria tudo. E desse dia em diante, ela nunca mais viu o cara na vida. Ele desapareceu, deixou ela sem nada e com filho para criar. Então isso também é um pedaço da história dele que aparece. E os funcionários vão descobrindo, mas falar para Sarna e falar com a porta dava na mesma. Ela não ouvia ninguém. E ao mesmo tempo que ela reclamava e dizia que ela estava passando por todo tipo de pressão psicológica, estava na mão dele, achava que estava dentro, usou a palavra culto até, e não sabia, ela começou a falar muitas coisas dentro do relato desse documentário, até que um belo dia ela disse, né, que tinha aberto os olhos, a situação ficou muito ruim, porque ela teria que ir para Roma, e em Roma ela teria que fazer uma etapa dessa iniciação dela nesse mundo imortal. Em Roma ela teria ficado 10 dias, e nesses 10 dias o Shane simplesmente deixou de pagar todo mundo do restaurante e quando ela voltou, as portas do restaurante dela estavam fechadas. Pois essa danada era tão influente que em menos de uma semana ela tinha conseguido mais de 850 mil dólares e reaberto o restaurante. Aquele bartender que ele tinha enganado com relação ao negócio de suco já tinha dado umas voltas com o Shane sozinho. E ele disse que, na verdade, o Shane ele era viciado, mas ele era viciado em cassino, jogatina, não tinha nada de especial. E ele via várias vezes ele mandando mensagens para Sarna, dizendo que ele estava numa missão especial e tudo mais, que ele estava fazendo um plano espiritual para alguma coisa, e ele estava no cassino, jogando o dinheiro dela e dele também. Então ele disse até que teve um momento que ele falou, meu, o cara já me roubou mesmo, então agora eu vou aproveitar, que tem um monte de hotel, de coisa, conhecer um monte de gente, porque ele sabia que ele não ia receber. Quando ele volta, né, porque ele tinha abandonado a Sarna lá por 10 dias em Roma, ele volta, o restaurante está reaberto. Então, o nome desse rapaz era Nazim, e o Nazim vira para ela e fala o seguinte, olha, eu vou te jogar real, ele tá te roubando, ele joga. Vamos tentar levantar teu restaurante. Então o Nazim ele entra e começa a ajudar a Sarna, recebia o dinheiro que entrava no restaurante, ajudava ela com os pagamentos e tudo parecia estar indo bem. Só que de alguma forma ela alega que ele tinha as senhas do banco dela, senhas essa que ela nunca foi no banco também mudar, o que é uma coisa estranha. Mas ele ia retirando o dinheiro, até que um belo dia ela pega todo mundo de surpresa e diz que ela quer vender o restaurante. E diz, olha Jeffrey, eu quero vender o restaurante, você consegue conversar com os investidores, porque eu tô com muita dívida, eu quero conversar com os investidores em relação a eles diminuírem o que eles estão pedindo pela venda do restaurante. Você consegue me ajudar fazendo isso? Ele acha muito estranho ela querer vender o restaurante, ela quer 2 milhões de dólares e ela diz que tem um cara que quer comprar e ela dá toda uma descrição do cara, diz que é um estrangeiro e tudo mais. E tudo bem. E aí ele fala o seguinte, olha, Sarna, eu fico muito triste que você feche o restaurante, porque foi um restaurante, querendo ou não, gente, esse Jeffrey ajudou muito financeiramente ela não fechar. Essa é a real, né? Então a menina desistiu, ele ficou chateado. Mas ele conversou com os investidores, ele marcou 2 reuniões para conhecer esse cara que ia comprar o restaurante, mas o cara sempre perdia o voo. E ele disse, olha, Sarna, eu espero que esse dinheiro seja dinheiro limpo, porque eu não vou acabar com 2 malas de dinheiro sem nenhuma origem. Ela disse que não, que era uma pessoa que ela tinha conhecido por vias seguras e que eles iam acabar se encontrando. Por 2 vezes eles não se encontraram. A Sarna acabou se colocando ali como a pessoa responsável por tudo que estava acontecendo, uma pessoa que iria fazer, né, todos os trâmites e se responsabilizando por isso. E a venda é feita. Na verdade, eles não é que eles estariam vendendo, o que eles fizeram foram deram um dinheiro à Sarna para que a Sarna fosse ali, ela receberia esse dinheiro, seria feita ali toda a tramitação e ela teria que depositar desses 2 milhões, ela tinha que dar a parte que era do Jeffrey, ela tinha que dar a parte dos investidores, ela tinha que pagar os funcionários e ela faria isso em nome deste suposto comprador.
Acontece que isso nunca aconteceu. Ela fugiu do estado, ela fugiu de Nova York, entrou num carro e foi viver a vida dos sonhos, ela e o Shane. Ela disse que ela foi coagida, ela disse que ela fez isso à força, mas várias câmeras de segurança de posto de gasolina mostravam que não. Ela estava rindo, ela estava se divertindo, ela estava feliz. Os meses foram se passando, eles ficaram 10 meses num lugar, depois eles foram para Las Vegas, ficaram mais alguns meses e as pessoas procurando por ela porque queriam receber o seu dinheiro, porque queriam receber os seus investimentos e ela tinha desaparecido com aquele dinheiro. E ainda dava golpes, porque ele dizia para ela, levanta e consiga 60 mil dólares com o seu amigo de Nova York, ou tantos mil dólares com o seu amigo lá em outro lugar. Ele também dizia para a mãe, né, e aí na simulação mostrava ela na cama, sem condição de levantar. Então ele dizia para a mãe dela que ela estava muito doente, e que ele estava preocupado com a situação dela, que ela poderia ser presa, e a mãe começou a mandar dinheiro. A mãe dela mandou em torno de 450 mil dólares, tá? Pra ele, ou melhor, pra ela. E a Sarna dizia, ela mandava dinheiro pra mim, mas eu não via esse dinheiro. Ele pegava o dinheiro antes. Então, tudo ali mostrava que as coisas já começavam a andar mal. Em 10 meses, parece que eles gastaram quase 2 milhões de dólares. Eles estavam morando num hotel de subúrbio, numa cidade chamada Dollywood. E nesse lugar, gente, era assim, tudo meio decrépito. Eles estavam num hotelzinho assim, sabe aqueles hotel chinfrim? E eles nunca pegavam o mesmo quarto. Nunca. Eles nem na casa, que seria a casa deles ali, era um quarto só, era um quarto para cada um, eles não dormiam juntos, tá? Então a questão é o seguinte, um dia os investidores decidem fazer o seguinte, não, a gente vai agora fazer uma denúncia formal e vai ter que sair um pedido aí de prisão, eles vão começar a ser procurados. Então o Nazim liga para a Sarna atende o Nazim e ele diz, olha, eles vão começar a procurar vocês, eu desejo toda a sorte do mundo, mas sinceramente eu te avisei, falei pra você ficar longe dele, você nunca devia estar na mão dele. E todo mundo ficou com a opinião dividida. Uns achavam que ela estava quase sequestrada, outros achavam que ela estava lá por gosto. Ninguém sabia de fato o que estava acontecendo. Então, uns sentiam muito, outros queriam mesmo que ela se danasse. E ela com o Lion, um cachorro e tal. Esse amigo dela, muito preocupado, o Anthony, aquele amigo lá em condição de rua. E a família mandando dinheiro. O pai não mandou. A irmã disse que de vez em quando eles ameaçavam, diziam, olha, Shane, nós vamos procurar a polícia porque parece que tá acontecendo alguma coisa estranha com a minha irmã. Então ele pegava o telefone, punha assim na boca dela e ela falava, eu tô bem, eu não quero falar no telefone. E eles mandavam dinheiro. Algumas pessoas iam mandando dinheiro, até que a mãe começou a distribuir dinheiro para ele. E as coisas ficaram num ponto que ela buscava até a comida dele. E aí, qual foi a notícia publicada? Porque ela estava com eles, todo mundo do país estava procurando a mulher. Eles vão ser presos como? Eles vão para esse lugar e eles não tinham mais grana para nada. Então, depois de muito tempo, acaba se usando o cartão de crédito que era da Sarna, e nessa época ela estava com outro nome, ela estava com o nome de Emma, e ela já tinha feito até um amigo em que ela tinha dado o nome do cara lá, do Shane, que era Anthony, que virou Chris para esse amigo que ela encontra nessa cidade. E ninguém entende nada, porque assim, o que tá acontecendo? Passaram o cartão dela na Domino's Pizza. Era para entregar nesse hotel pizza e asas de frango. Só que o nome era da Sarna, e a Sarna era a rainha do veganismo. As pessoas reconheciam ela como a mulher que introduziu o veganismo de uma forma em que as pessoas se interessaram mais pelo movimento. Então aquilo ficou mais conhecido do que todo o dinheiro que acabou, enfim, sendo, né, desviado. Eles vão atrás e falam o seguinte, bom, vamos tentar encurralar eles, vamos tentar prender de algum jeito, mas mais inclinações assim para prender o Shane. Na cabeça de todo mundo ela estava ali quase, como eu disse, sequestrada. Então eles começam uma movimentação e descobrem qual é o apartamento dele, onde é o hotel e o número do apartamento que ele está hospedado. Quando chega lá, é a polícia, etc. Ela ficava num quarto
um quarto próximo ao dele, escuta alguma movimentação, o Lion começa a latir, mas aí ela abre a porta e alguém faz assim, manda ela entrar. Um policial diz, não senhora, entra, só que aí um policial a reconhece e precisou se esforçar para ser reconhecida porque ela estava extremamente magra, estava muito diferente, maltratada, e ele tinha engordado demais, assim, ele estava com uns 200 quilos, então foi um pouco difícil, porque com aquela fisionomia era difícil. E pasmem, tinham mensagens que dizia que ele precisava fazer mudanças físicas, que isso fazia parte do plano e que ele precisava engordar para poder criar nela repulsa e que aquilo na verdade era um traje de carne e que ele se livraria daquilo a hora que ele quisesse, mas ela precisava ter o sentimento certo para ele poder obter a permissão de se livrar daquela roupa de carne danificada. Eu nunca vi tanta loucura no mesmo documentário. E ela achava que era verdade. Então, ele e a roupa de carne dele vão ser presas. E ela também vai acabar presa, porque o policial vai reconhecer ela. Só que o policial coloca a mão na cabeça dela, que começa a chorar e diz, querida, tá tudo bem, você tá salva. Então, eles vão ser presos nessa cidade. Depois, eles vão ser transferidos para Nova York. E quando chega lá, é colocada ali algumas, né? Ela diz, inclusive, que os pais demoraram para ajudá-la a tirar ela da cadeia, porque a fiança era $300 mil. Baixinho, assim. Você olha na carteira, tira $300 mil, paga e bota ela, tipo, livre, né? Sem contar que tinha um mundaréu de gente atrás dela que ela tava devendo todo mundo. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Ela sai, tá? Então, em liberdade condicional, por pagamento de fiança, só que ninguém paga a fiança do Shane. E o Shane fica preso. Então, vai acontecendo coisas, como o documentário. Então, ela decide fazer o seguinte. Ela sabia que ela estava com a vida dela lascada. Ela devia quase 7 milhões para várias pessoas, né? Que o Shane teria gasto. Várias pessoas tinham provas de que era o Shane que gastava. Então ela tinha alguma chance nos tribunais, mas ela sabia que ela ia ter que gastar dinheiro com advogado e com tudo, então ela disse que não valia a pena. Ela faz um acordo com o Estado e o Estado diz o seguinte, você vai pegar uma pena de 5 anos, porém você vai cumprir 4 meses, mas você vai ter que ficar presa 4 meses e aí você tá livre de tudo isso. Então ela grava um vídeo que vai integrar o documentário da Netflix, contando aí tudo, né, que aconteceu antes de ficar esses 4 meses presa. Enquanto isso, o Shane tá preso. E ele também vai fazer um acordo, só que por algum motivo dele vai ser um acordo onde ele vai ficar mais tempo preso. Isso também não é explicado no documentário direito. Mas pelo que eu entendi, ela foi super rápida ali, já pegou os 4 meses e foi em cana. Porque no começo do documentário ela está ligando para ele e essa ligação é na cadeia, dizendo que vai sair o documentário da Netflix. E se você está se perguntando por que ela esperou sair da cadeia para fazer o documentário, eu respondo para você. Porque ela era mais esperta do que a gente pensava. Se ela estivesse pagando, se ela ainda estivesse cumprindo pena, e ela fosse vender essa história para Netflix, ela não poderia receber, porque ela estaria ganhando dinheiro em cima de um crime. Então, como foi praticamente provado que ela foi induzida, que ela foi usada e ela pagou por isso, não tem como você mudar essa decisão judicial. Então, ela era basicamente uma vítima. Ela teve ela acabou respingando coisas nela, sim, porque é maior de idade e vacinada. Mas teoricamente ali nas decisões ela não era a cabeça de tudo, e sim ele. Então ele ficou preso, não ganhou R$1 com o documentário da Netflix. Só que nós fomos surpreendidos com a última cena do documentário, que talvez algumas pessoas não tenham prestado atenção. Algumas pessoas discutiam ainda se de repente dentro da cabeça dela ela não pensava que ela era de fato imortal, ou que de repente o Lion era imortal. O pai dela dizia, quando perguntado para ele se ela teria casado com o Shane, achando que o Shane era rico, e isso salvaria os negócios dela. O pai diz, tenho total certeza, seria mais ou menos isso. Acho que ela casou mesmo porque achou que ele era rico, tentou dar o golpe, deu errado. As opiniões se divergiam, então chegava até mesmo a esse ponto de algumas pessoas ainda acharem que ela tinha essa crença
de que ela poderia ser imortal juntamente com o Lion. Mas passa então a cena onde Sarah está andando com o cachorro no telefone. E ela aparece exatamente assim numa tarja. Sarah telefonando para Anthony na penitenciária logo após o cumprimento da sua pena. Então, ela é solta e ela liga para ele na cadeia. E ele diz o seguinte: que saudade. Ela diz: eu também. E ela brinca com ele e fala: e aí, você já vai se livrar da sua roupa de carne? Você podia se transformar num unicórnio. E aí, até então a gente pensa: meu Deus, ela continua com ele. Depois de tudo que aconteceu, ela ainda tá com ele porque ela tá acreditando nisso. E aí ele diz o seguinte: não, eu tô só brincando. E ela fala também que ela tá só brincando. Então ele diz assim pra ela: é por isso que eu te amo, é por isso que você é diferente de todas as outras. Você é a mulher mais linda e mais inteligente e esperta que eu já conheci. E ela diz: eu odeio você, você é um tremendo de um pi, porque na verdade você está certo. Então, todos os golpes, todas as coisas, toda a história era uma farsa, tanto de um quanto de outro. Eles se juntaram para fazer isso. E esse último telefonema é a única coisa que não deixa nenhuma dúvida. Só que ela já pagou o que ela devia para a sociedade. Ele ainda estava terminando de pagar, mas ficou muito claro que ela sabia de absolutamente tudo. Talvez nunca tivesse existido nenhuma conversa sobre Lion imortal, ela imortal, ou o que ela contava para as pessoas, para os funcionários, para o Nazim, para ninguém. Então até mesmo esse funcionário, esse Will, poderia não ter existido, porque eles tentaram entrar em contato com o Anthony para o Anthony contar a versão dele da história e o Anthony se negou. Então até mesmo o documentário poderia ter sido um plano, porque ela recebeu para fazer esse documentário e agora ela pode dividir o dinheiro com ele quando ele sair da cadeia. É um novo recomeço para os dois, se a gente parar para pensar. Enganado, foi um documentário que você é enganado o documentário inteiro e você cai naquelas caras dela, naquele jeito dela e com tanta coisa falando, né, sobre pessoas que têm mentes ali mexidas, pessoas que caem, né, em certos grupos ali onde tem uma lavagem cerebral. A gente começa a pesar tudo aquilo e fala: meu Deus, ele destruiu a vida dessa mulher. E não, por algum motivo, essa mulher, ela encontrou uma pessoa tão doentia quanto ela. E ela fez tudo isso totalmente consciente do que ela estava fazendo. E detalhe, o valor dos 450 mil que saiu do bolso da mãe não entrou no julgamento. Só entrou ali como uma prova de que ele também ligava, mas não foi colocado na conta. Então esses quase 7 milhões ainda não tem os 450 mil que a mãe teria mandado. Então eles torraram esse dinheiro todo, enganaram o Jeffrey, que foi um cara que estendeu a mão para ela todas as vezes que ela precisou, enganaram os investidores, que inclusive deram mais dinheiro quando o restaurante dela fechou. Ela passou a perna nos funcionários que chamavam ela praticamente de Mama Sarna, quase uma mãe. Ela passou a perna em todo mundo e assim, do nada. Você vai saber disso só com esse telefonema no último minuto e se prestar muita atenção, porque senão passa batido e você sai com a impressão de que de verdade ela era uma vítima. E quem tá fazendo essa cobertura é na verdade um jornalista da Vanity Fair que foi cobrindo a carreira dela o tempo todo. E ele ficou indignado porque quando ela foi presa, disseram que ela foi pega comendo uma pizza da Domino's e ela era vegana, então ela não poderia estar comendo essa pizza. Então as pessoas, na verdade o que o documentário mostra é que no meio de toda essa baboseira que é contada, o que todo mundo se prendeu quando ela ficou sumida por mais de um ano foi que quando ela foi encontrada, os tabloides só colocavam a vegana que foi encontrada depois de 12 meses sem, né, manter contato com ninguém, estava foragida, foi encontrada comendo pizza, tipo assim, a falsa vegana, a vegana do mal e essa coisa toda. Quando na verdade a gente estava falando de algo assim que passava dos 7 milhões de dólares, mas o importante era criticar o veganismo ou criticar o que ela comia ou não comia. Depois até mesmo o próprio policial que prendeu explicou
que não tinha sido nada disso. O cartão usado tinha sido o cartão dela, mas ela não estava comendo o raio da pizza. Se esse era o problema que todo mundo estava enxergando, não, isso não era real, ela não estava comendo a pizza. Então talvez a única coisa que fosse verdadeira nessa história toda é que ela era vegana. Se a gente parar para pensar, seria mais ou menos isso. Então, sim, na verdade, ela era uma pessoa que começou muito bem, mas em algum momento, e deve ter muito mais coisa, muito mais história, muitos acordos ali entre eles, e eles conseguiram, sim, juntos dar esse golpe e tirar quase 7 milhões aí de diversas pessoas e não vão pagar por isso. Agora, com aquele final, eu não sei. Gente, se vocês perderam esse final, voltem, porque assim, foi simbólico. Na hora me veio aquela música do Revenge, sabe, da série Revenge na minha cabeça, e ela até tem um jeito assim da Emily. Eu falei, caramba, não é possível, me enganaram o documentário inteiro. Eu sabia que tinha algo de podre neste reino, mas a gente só sabe nos 45 do segundo tempo. Ela se sentia mais inteligente que todo mundo, e ela se provou ser. Então tudo que ela se propôs a fazer, ela fez. Só que o lance de criar essa coisa toda macabra, conversar na caixa, umas coisas totalmente sem sentido, eles foram muito, muito ardilosos mesmo. Bom, gente, contem aí pra mim se vocês tiveram a mesma visão, a mesma opinião. Claro, eu tô contando aqui de uma forma, são 4 episódios aí, né, de 1 hora cada episódio. Tô contando a história, claro, numa linha, né, correta, porém contando também as minhas impressões, porque é para isso que a gente faz o Quartas Séries, pra gente poder tentar mostrar o que a gente pensou na hora, sentiu na hora. Então contem aqui pra mim o que vocês pensaram, se vocês assistiram, e se não assistiram, assistam, gente, assistam, mesmo que vocês assistiram o vídeo, corre pra Netflix, assiste, porque é fantástico. Vocês vão ver a picaretagem à moda vegana, totalmente crua. Coloquem as opiniões de vocês, eu tô doida pra saber. E obrigado por terem indicado esse documentário, foi incrível, mas incrível mesmo. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, vocês estão assistindo hoje, que é o dia do meu aniversário, mesmo que ele tenha sido gravado um pouquinho antes, tá? Eu agradeço vocês aí por todo o carinho que vocês me dedicam o ano todo e sempre. Então, definitivamente aqui fui.